verdade é nua e crua. Dominar todos os hacks, aplicar as principais técnicas de criação de conteúdo e usar as melhores ferramentas, as melhores IAs, para criar posts mais atuais, mais criativos e que tenham chance de viralizar, não vai te fazer faturar mais como profissional de marketing de conteúdo, porque post não dá dinheiro. E se você reduz o teu trabalho ao fazer posts, boa sorte. Você vai continuar cobrando pouco e trabalhando muito. E se você cobra pouco, querido ou querida profissional de conteúdo, a conta simplesmente não fecha. Quer ver? Vamos supor que você venda um pacote de posts com 20 posts por R$600 e leva, em média, 2 horas para produzir cada post. No total, você vai trabalhar 40 horas para entregar o serviço. Ou seja, no final das contas, você vai ter míseros R$15 por hora. E vamos ser sinceros? R$15 por hora provavelmente nem paga o custo da sua hora, quem dirá da lucro. Sim, seu trabalho tem custo, mesmo que você trabalhe em home office e não tenha colaboradores. As ferramentas que você usa, internet, água, prestação de equipamentos, cursos, entre outras coisas, são alguns exemplos dos custos que você tem. E nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode cobrar mais trabalhando menos. Quanto a mais? Você pode ver nas fotos que estão aparecendo aqui na tela. Prints de depoimentos dos meus alunos. É bastante a mais, né? Mas como? Talvez você esteja se perguntando. A resposta é uma só: através da formatação de serviços inteligentes e lucrativos. Mas antes de te explicar como isso funciona, eu preciso que você entenda uma coisa. Nem todo cliente que pode te pagar bem são os seus clientes certos. E para cobrar, no mínimo, R$1.500 pelos teus serviços, você precisa obrigatoriamente atender esse perfil de cliente certo. Esse cliente a gente chama de cliente de alto ticket. E ele precisa corresponder a 3 características fundamentais. A primeira característica do cliente de alto ticket é ter um negócio estruturado. Por quê? Para que ele tenha condições financeiras de investir em marketing todos os meses. Vamos supor que você queira cobrar R$2.000 por um gerenciamento de redes sociais, mas os clientes que você atende atualmente não faturam nem R$10.000 por mês. Fica sustentável, entende? A segunda característica é ter a mentalidade de investimento. Isso significa que o cliente de alto ticket considera o marketing um investimento e não uma despesa. Ele entende a importância do marketing e está disposto a investir nisso. Geralmente, os clientes que têm essa mentalidade são empresas ou profissionais maduros em termos de negócio. E a terceira característica é a probabilidade de retorno com o conteúdo. E esse é um outro ponto muito importante. Existem negócios que se beneficiam mais e negócios que se beneficiam menos dos serviços de conteúdo. Vamos supor que você atende uma pequena padaria de bairro ou de uma cidade pequena. Geralmente, o retorno por venda que esse negócio tem é baixo, muito baixo. Isso significa que o investimento em marketing de conteúdo precisaria levar muitos clientes, mas muitos clientes mesmo, para dar resultado. E é aqui que mora o problema. A jornada de compra da persona de uma padaria pode acontecer principalmente fora do ambiente digital. É uma compra por conveniência. Isso significa que produzir conteúdo ou investir em marketing digital não iria surtir tanto efeito. Ou seja, o seu serviço não geraria o retorno para quanto você quer faturar. E o resultado? O cliente vai te achar caro, não vai valorizar o teu trabalho e vai ficar insatisfeito e eventualmente vai pedir um preço menor ou vai cancelar esse contrato. Mas, se a gente falar de uma padaria gourmet em um bairro chique de São Paulo, a coisa muda de figura. Não é que padarias não podem ser clientes de alto ticket, mas precisa analisar a empresa padaria e não apenas o nicho padaria. Agora, imagina que você atende um outro nicho, nicho médico, e que o médico que é seu cliente cobra R$300 por consulta. Considerando a persona ou o cliente desse médico, a jornada de compra pode ser muito bem interferida através do conteúdo digital. E isso faria com que o marketing de conteúdo levasse novos pacientes para o consultório dele. Muitos pacientes. E como o médico cobra bem, esses clientes gerariam uma boa receita para ele. E o resultado? O investimento dá retorno e o cliente fica satisfeito. E ele te paga com valorização. Ele te paga bem e valorizando o seu trabalho. A boa notícia que eu tenho para te dar é que se os teus clientes não te valorizam, talvez isso não seja culpa tua. É possível que você esteja simplesmente atendendo o cliente errado. Mas não se engane. Saber encontrar o cliente certo não é garantia de que ele vai comprar o serviço de você e nem te valorizar, ou garantia de que ele vai concordar a pagar bem pelo teu trabalho. O que vai garantir isso é a proposta única de valor que você tem para oferecer para ele. E posts não são a proposta única de valor que vai fazer o cliente brilhar os olhos e abrir a carteira. Se você continuar reduzindo o teu trabalho ao fazer posts, vai continuar vendo esse trabalho ser desvalorizado. Entenda, o cliente de alto ticket não entende de marketing. Ele não sabe o que precisa ser feito no conteúdo ou no marketing do negócio dele. Por isso,
isso, ele não precisa de um profissional que seja apenas operacional e que entregue artes, e que entregue legendas, e que entregue posts. Pelo contrário, ele precisa de um profissional estratégico que, além de fazer, pode fazer post, mas você vai ter que dizer o que precisa ser feito no marketing dele para alcançar os objetivos do negócio dele. Como isso precisa ser feito e por que isso precisa ser feito. Em outras palavras, se você quiser que o teu cliente te valorize, você precisa parar de reduzir o teu trabalho ao fazer e começar a apresentar o seu pensar. Mas para fazer isso, você precisa reformular como você entrega os seus serviços e formatar eles para serem mais inteligentes e mais lucrativos, tanto para você quanto para o cliente. E a formatação de serviço é uma das partes mais importantes do trabalho do profissional de marketing por duas razões. Primeiro, porque ao formatar serviços que enfatizem o pensar e entreguem valor estratégico, você vai estar sendo mais valorizado e vai poder cobrar mais por isso. E a segunda razão é porque a formatação de serviços inteligentes te permite fazer uma entrega que te dê menos trabalho e com isso otimize a lucratividade. Mas o que é exatamente uma formatação de serviços inteligentes e lucrativos? Em resumo, serviços inteligentes e lucrativos são aqueles que enfatizam o pensar e possuem sistemas que otimizam a entrega desse pensar. Deixa eu te dar um exemplo. Aqui na Like, a gente não vende só o gerenciamento de conteúdo. Se o cliente quer que a gente execute o conteúdo dele, primeiro ele precisa pagar e executar junto com a gente o planejamento estratégico desse conteúdo. E o que é esse planejamento? É a estratégia de marketing de conteúdo que ele precisa implementar para atingir os objetivos do negócio. E como a gente constrói essa estratégia? Fazendo uma análise do negócio e diversas pesquisas de mercado que vão nos dizer exatamente quem é o público que esse negócio precisa atingir, como e onde a gente pode atingir e atrair esse público e quais são os conteúdos e as narrativas que devemos utilizar para converter essas pessoas em compradores. Depois de fazer essa estratégia, o cliente pode executar ela com a gente. E quanto vai custar? Depende da extensão da estratégia. A estratégia vai nos dizer exatamente tudo o que vai ser necessário para o projeto dele. Quais são as oportunidades digitais que a gente encontrou ali. Quais são os canais, qual a frequência, entre outros elementos. E se baseando em todas essas informações, ele vai ter um orçamento para a execução. Agora, por que isso é uma formatação de serviço inteligente e lucrativo? Vamos lá. Primeiro, porque ao vender a estratégia de conteúdo, a gente ressalta o pensar. O cliente fica perplexo, porque ele entende o que está por trás do nosso trabalho. Ele entende que existe todo um fundamento, que não é achismo, que não é chute, que é ciência. E qual a consequência disso? O cliente acredita mais no nosso trabalho e na nossa capacidade de gerar resultado com esse trabalho. E isso, obviamente, faz ele nos enxergar não como prestadores de serviço, mas como diretores de marketing da empresa dele. Ah, Regiane, mas eu preciso realmente vender a estratégia? Não dá para fazer toda essa pesquisa de graça e apresentar para ele na hora de fazer a proposta do gerenciamento? Não, porque quando o cliente não paga para ter essa pesquisa, ele não quer ouvir. Ele acha que você é um vendedor, uma vendedora chata e que você usou aquele tempo para criar todo aquele artifício porque você quer vender uma coisa para ele. Agora, quando ele te paga, ele direciona a atenção, entende a lógica, entende o processo. Ele pagou, ele quer uma entrega e ele vai estar lá de alma para receber esta entrega. E quando ele virar cliente no gerenciamento, ele já vai estar educado. Ele vai entender o fundamento por trás de tudo e isso vai fazer com que o cliente dê muito menos trabalho. Sabe? Aquelas alterações sem sentido, aqueles posts que são reprovados, aquele amarelo que ele não gostou, o questionamento sempre que você propõe uma implementação. Pois então, isso não acontece, porque quando você apresentou uma estratégia de conteúdo lá no início para o cliente, justamente você explicou todos os porquês e ganhou a confiança dele. E isso nos leva ao segundo motivo de por que essa formatação é lucrativa. Eu acabei de dizer, o cliente te incomoda menos, ou seja, você tem menos trabalho e menos retrabalho, e isso impacta muito a tua produtividade, ou seja, você produz com mais rapidez e entrega o que precisa entregar em menos tempo. Mas tem uma outra coisa ainda além disso. Tendo uma estratégia de conteúdo que define personas, o tom de voz, a estrutura do discurso, as linhas editoriais, inclusive com um calendário para 3 ou 6 meses, você otimiza o seu tempo de trabalho. Nunca fica sem ideia, nunca encara uma tela em branco e nunca tem bloqueio criativo. E aí, de novo, você tem o mesmo resultado se somando, se implementando, você sendo mais rápido, mais rápida, trabalhando menos e faturando mais.
por hora. Isso é uma formatação de serviço inteligente e lucrativo. E a estratégia de conteúdo é apenas um dos 4 serviços inteligentes e lucrativos que nós vendemos aqui na Like Marketing e que você também pode implementar aí na sua operação, não importa o tamanho que ela seja. Esses serviços unem o útil ao agradável e eles têm uma alta percepção de valor pelo cliente de alto ticket e são simples de entregar. E que outros serviços são esses, Rejane? Estratégia de funil. Pensa comigo, o seu cliente precisa vender, seja serviços, produtos físicos ou produtos digitais. E essa venda começa com a criação de conteúdo, mas não acaba nela. A estratégia de funil consiste em desenvolver, a partir da estratégia de conteúdo, um funil de vendas que utilize tanto o tráfego orgânico quanto o tráfego pago para transformar a persona do negócio em compradores. E a partir desse serviço, a estratégia de funil, a gente tem a implantação de funil, que é uma expansão da estratégia. Assim como a gente tem a estratégia de conteúdo e depois o gerenciamento, nós também replicamos essa mesma prática com os funis. Primeiro, a gente vende a estratégia. Depois, caso seja de interesse do cliente, vendemos a implantação desse funil. E aí a gente tem um terceiro serviço muito inteligente, que chamamos de estratégia de monetização, e esse é um dos meus favoritos e é muito simples de entender. A estratégia de monetização são campanhas de venda que acontecem pontualmente, onde a gente monetiza a audiência orgânica e os leads do cliente que foram gerados através do conteúdo ou um dos seus funis. Geralmente, nós cobramos um valor fixo por esse serviço, mais um percentual do resultado. E se você quer aprender a formatar os seus serviços de forma inteligente e lucrativa, assim como esses, ou quer aprender a prestar esses 4 serviços, participe da Maratona do Negócio de Conteúdo. É um curso gratuito em 5 aulas, onde eu vou te ensinar a implementar a estrutura essencial do negócio lucrativo de conteúdo para você faturar 6 vezes mais em 2025. Caso ainda você não esteja na lista, não seja inscrito ou inscrita, você toca no link que está aqui na descrição desse vídeo e se cadastre gratuitamente. Inclusive, a formatação de serviços que a gente falou aqui é um dos 2 elementos da estrutura essencial que você vai aprender na maratona. E o segundo elemento são os 7 processos do negócio de marketing de conteúdo. E caso você não tenha assistido o primeiro episódio dessa série, onde eu explico como funciona a estrutura essencial, o link desse primeiro episódio está aqui na descrição desse vídeo. Lembrando, no próximo vídeo, vai ser o episódio 3, eu vou expandir esse segundo elemento da estrutura essencial, os 7 processos, para que você entenda justamente a importância que eles têm aí no seu negócio de marketing de conteúdo. Eu te vejo então no próximo vídeo e depois na maratona do negócio de conteúdo.